esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, turma? Espero que todos estejam bem, com saúde. Falar em saúde, a gente tem verificado um grande número de pessoas contaminadas pela gripe influenza, né, gente? Então vamos se cuidar da melhor maneira possível, buscar utilizar o álcool nas mãos. Se você estiver já diagnosticado com influenza, usar máscara para não proliferar mais ainda o número de pessoas contaminadas e tomar os devidos cuidados e medicamentos prescritos pelo médico. Mas é isso, gente. Eu desejo que vocês, todos e todas, estejam bem. Vamos para a nossa aula? Estamos chegando quase no final do conteúdo dessa disciplina. Olha a trajetória que a gente começou lá atrás e estamos chegando no finalzinho dela. Nessa altura do campeonato, obviamente, vocês já têm uma boa perspectiva de análise, vocês já estão bem municiados de conceitos, tanto na minha disciplina quanto outras que são interdisciplinares, né? Dito isso, vamos para a aula, pessoal? Olha só que interessante. Então, a nossa aula de hoje, eu vou compartilhar o slide com vocês aqui, tá? O slide de apresentação. E enquanto está abrindo aqui, é importante eu dizer a vocês que a questão das tarefas, elas são indispensáveis, tá, gente? Nunca esqueçam disso, porque elas vão auxiliar na nota de vocês. Isso já vem sendo dito desde o começo, né? Então, vamos lá, pessoal. Qual é hoje o tema da aula? O tema da nossa aula de hoje, né, da disciplina Ciência Política e Direitos Sociais no Brasil, são os direitos humanos e relações étnico-raciais no Brasil. É um tema bastante em evidência, né, para os dias atuais, tanto a questão dos direitos humanos quanto as relações étnico-raciais. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o seguinte: a primeira questão, tá? Os direitos humanos são para todos os seres humanos, tá? Independente da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua racialidade, tá? Do seu gênero. Então, direitos humanos são para todos os seres humanos, tá? É resguardar a proteção. Por que é importante falar sobre isso? Se a gente verificar, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que houve o Holocausto Judeu, né, que foi uma perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial pelos grupos nazistas, eles mandavam crianças, mulheres, homens para campos de concentração e lá eram torturados, executados, e isso fez com que a humanidade passasse a pensar que o ser humano tem algumas questões que tem que ser assegurado como direito pilar da vida dele, tá? E nesse sentido que os direitos humanos, eles, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, quando ela termina, em 1948, assina-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Não quer dizer com isso, preste atenção, tá, gente, que não houve atrocidades, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Claro que houve, tá? Inúmeros aspectos históricos mostram que a humanidade, desde a sua Constituição, vem cometendo abusos, né, e inclusive infringindo diversas questões da própria característica de ser um ser humano, né? A perseguição, a Inquisição na época da Idade Média, a caça, dita caças às bruxas, né? O extermínio e o genocídio de povos nativos de várias regiões, principalmente da América Latina. Então, tudo isso faz com que a gente perceba que é mais do que nunca necessário a gente resguardar os direitos humanos, tá? E nesse cenário, a gente vem até os dias atuais buscando que esse conjunto de perspectivas seja efetivamente materializado na proteção dos direitos humanos. E aí a gente começa pensando o seguinte: bom, primeira questão. Então, como eu disse a vocês,
a gente tem que pensar os direitos humanos dentro de marcos legais, tá? A gente pensa os direitos humanos a partir de normas e leis que vão assegurar a liberdade, a vida, a segurança, tá? E principalmente a possibilidade de o indivíduo ser ele, na sua integralidade, seja pela sua racialidade, sexualidade, idioma, religião, tá? Nesse cenário, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que, repito, de 1948, o marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos tornou-se o pilar, tá, através da ONU, para a sustentação da ideia dos direitos humanos. E aí, a partir disso, no Brasil e nos países, não povos, nos países signatários de convenções e também de leis, passaram a assinar como também participantes e que, diziam, não, é legal essa ideia da gente defender a questão dos direitos humanos. O que a gente vai ter? Bom, primeira questão que a gente tem que entender é que existem grupos que são mais discriminados do que outros, tá? Então, existem grupos que estão numa condição, seja pela sua condição religiosa, seja pela sua questão seja pela sua questão fenotípica, né, no caso a negritude, elas vivem uma condição de que elas, pela sua própria natureza de pessoas, alguns grupos, tá, fazem a prática discriminatória. Então, primeiro a gente entender isso. Assim como eu comecei a aula falando sobre o antissemitismo judeu que ocorreu no Holocausto, né, que foi uma perseguição aos judeus por serem judeus, então, no Brasil, a gente tem discriminação porque as pessoas são negras. Simples assim. Ou porque elas professam religiões afrodescendentes, candomblé, umbanda, quimbanda. Então, elas são discriminadas e sofrem preconceitos. Daí a necessidade, tá, da gente ter a perspectiva dos direitos humanos nessa ótica de proteção. E aí não é por demais lembrar que a gente tem pessoas que são submetidas até no seu local de trabalho a condições análogas à escravidão, tá? Sem água, sem condição adequada para dormir, sem condição de alimentação. Então, veja, essas condições, elas são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, e pelas defensorias, pelo Ministério Público, tá? E aí essas pessoas são resgatadas dessas condições análogas à escravidão e colocadas numa condição de melhor adequação. Então, primeira questão que a gente tem. Bom, vamos lá. Predominantemente, vamos começar por aqui, tá, gente? A gente vai fazer um recorte, vamos tentar explicar essa questão dos direitos humanos a partir também sobre as questões étnicas e sociais. Predominantemente, a nossa população brasileira, ela é uma população preta e parda, tá? Então, a maioria do país, ela é considerada preta e parda. É importante, tá, a gente fazer um adendo aqui, porque essa leitura de etnia e de racialidade, ela parte de uma autodeclaração. Então, a primeira coisa a gente tem que ver isso, né? As pessoas se autodeclaram preta ou parda, né? Assim o IBGE, porque o IBGE chega com uma prancheta e pergunta qual a sua cor? Branca? Preta? E aí parda. Então, as pessoas, em sua totalidade, no território nacional, elas se autodeclaram pretas e pardas. Fazendo um recorte ao estado do Tocantins, tá? O estado do Tocantins, o estado mais novo da federação, ele é um estado predominantemente de pessoas pretas e pardas também, com uma totalidade ainda maior.
de quase 70% da população se autodeclara preta e parda. E aqui a gente tem alguns elementos, porque aqui também, além de pretas pardas, ainda temos populações quilombolas, tá? Para além das questões, para além da população indígena. Então, aqui nós temos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Vejam, nesse cenário, a ideia de racialidade, gênero, ela está na ordem do dia. Então, é importante, sim, a gente entender todos esses aspectos, para que, a partir disso, a gente consiga entender essa perspectiva de universalidade. E aí eu tenho que fazer um adendo aqui. Vamos parar um pouquinho, tá? Vamos devagar, vamos desacelerar e vamos devagar. Bom, eu estou falando sobre direitos humanos, sobre as questões étnicas, raciais no Brasil e essa construção. O que o professor Sérgio Roberto falou até agora? Eu falei que, desde a formação da humanidade, existem atos desumanos. Ponto. Eu disse que houve a necessidade de se construir um arcabouço legal que protegesse os direitos do ser humano. Nesse sentido, um dos marcos legais que a gente chama foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial, 1948, na ONU. A partir disso daí, a gente vai ter outros aspectos ou convenções onde o Brasil é signatário desses dispositivos legais que protegem principalmente as pessoas que estão sofrendo atentados aos seus direitos, seja por questões étnicas, raciais, por questões de religiosidade e outros aspectos. E aí eu comecei a falar sobre a característica da formação do povo brasileiro. Eu disse que boa parte do povo brasileiro se autodeclara como preto e pardo. Então nós temos uma maioria negra no Brasil. E que ainda assim nós temos situações onde essas pessoas sofrem discriminação racial por conta do seu fenotipo. Dito isso, eu peguei um recorte e falei sobre o estado do Tocantins, onde esse número é ainda maior. Eu disse que nós temos uma população de quase 70% que se autodeclaram como pretos pardos. E nós temos ainda população indígena e quilombola. Ponto. Eu tenho que partir, a primeira questão que eu tenho que, antes de entrar nessas práticas de educação e direitos humanos, eu tenho que voltar aqui e falar uma coisa para vocês. Durante muitos séculos, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, pessoal, prestem atenção que é importante, vocês serão administradores públicos e administradoras, para entender esses aspectos discursivos do discurso escrito, do discurso oralizado, que se perpetuou no Brasil como instrumento de controle social. Ponto. Durante muitos séculos se perpetuou no Brasil a ideia do mito da democracia racial. O que é isso? Vamos de novo com calma e bem lentamente. Eu estou dizendo que durante muitos séculos se perpetuou no Brasil a ideia do mito da democracia racial. O que é o mito da democracia racial? Por ter, em vários momentos da história, um processo miscigenatório, o que é miscigenação? É a mistura de etnias, tá? Aconteceu que as pessoas nasciam desses processos, tá? Pardas, negras, retintas e etc. Construiu-se, tá, um discurso hegemônico que todo mundo não havia discriminação. Por quê? Porque todo mundo é raça humana. Todo mundo é raça humana, não tem esse negócio de discriminação. A discriminação está na cabeça das pessoas. O que vem se demonstrando ao longo dos séculos que não é verdadeiro. Que existe um processo segregacionista, e eu falei isso nas aulas anteriores, advindo de um processo colonizador e depois escravagista e etc., que resultou em bolsões de miséria que foram atingindo principalmente as populações pretas, pardas,
e principalmente quilombolas e povos tradicionais. Ponto. Então, durante muito tempo se dizia que a miscigenação fazia com que todos nós fôssemos, todo mundo de um jeito ou de outro, negros. E que isso fazia com que, na verdade, e aí a gente pega um pouco da literatura, que é o Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, tá? Que traz a ideia dessa harmonização, que foi uma coisa pacífica entre brancos e negros, tá? Não foi nada violento, foi uma relação de miscigenação espontânea. Prestem atenção no que eu estou dizendo, que teria sido essa miscigenação espontânea, natural, o que não é fato. Percebe-se que durante muitos séculos, muitas mulheres negras foram estupradas, tá? Lamentavelmente, desesperador, tá? Nas suas condições, forçadas a ter relação sexual, e dessas relações sexuais resultavam frutos, filhos, que nem eram considerados como herdeiros ou como dignos daquela relação sexual. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, para além disso, esse processo de miscigenação, como eu disse, ele não foi pacífico. Ele foi um processo violento, um processo de subjugação, porque ainda que fossem miscigenados algumas situações, as pessoas permaneciam, as pessoas pretas, pardas e quilombolas, pertenciam a um universo que não eram acolhidos. Perceba, eles não eram acolhidos, eles não eram considerados pessoas de direito iguais, tá? Então, veja, então essa ideia do mito da democracia racial serviu como argumento legitimatório ou para legitimar as relações hegemônicas de poder que os brancos tinham sobre os negros. Então, não tem isso. E isso foi se perpetuando ao longo dos séculos, né? Ao ponto de que as práticas racializadas, como aquelas que eram externalizadas no cotidiano, piadas, né, estereotipações de pessoas negras, eram colocadas como algo normalizado. E não havia sim uma normalidade, mas uma normalidade intencionalizada de controle. Então, veja, quando as pessoas eram estigmatizadas, ou então elas eram criadas a uma ideia de que, por exemplo, só para vocês entenderem, o negro era apto para os esportes, para os trabalhos braçais, por sua condição física, mas não para os trabalhos intelectuais. E o que era um grande equívoco. E aí a gente tem, por exemplo, só para esclarecer isso aí, trazer alguns elementos inquietatórios. Por exemplo, nós tivemos Machado de Assis, um dos maiores literários. Para que ele fosse aceito na academia, só foi trazido a ideia de Machado quando ele foi envelhecendo e a branquitude dos seus cabelos, da sua barba, foi tentado trazer a ideia de um Machado de Assis branco. E aí ele era aceito. Eusébio de Queiroz, outro autor também, outro autor que a gente pouco fala dele, mas que ele é notório e autodidata, Luiz Gama. Então, todos esses autores, eles foram discriminados pela questão racializada. Então, veja que eu estou dizendo para vocês que a ideia do mito da democracia racial, ele se perpetuou como instrumento de controle social, até para perpetuar práticas racistas. E aí, verificou-se que as pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade, de pobreza e segregadas, a grande maioria não tinham partido do mesmo lugar que os outros, pelas suas condições. E eu já falei em aulas passadas que, por exemplo, o decreto de 1841 proibia que escravos ou escravizados frequentassem sala de aula. Nesse processo todo, a gente percebe que não houve reparação, né? E aí as pessoas continuaram sendo segregadas. E aí, como falar em justiça racial? Percebam que aí entra a ideia dos direitos humanos.
Então, eu disse para vocês sobre a questão do mito da democracia racial. Então, a democracia racial, já estou falando várias vezes aqui, ele foi um instrumento justamente para apaziguar e dizer, não, todos somos iguais. Mas as pessoas não partiam do mesmo lugar. Principalmente as pessoas pretas e pardas. E aí, se faz necessário que a gente entenda, justamente a partir dessa perspectiva, tá? Que a gente está montando aqui esse conjunto de percepções, uma educação em direitos humanos. Olha, se as pessoas não estão partindo do mesmo lugar, então, peraí, não há como se falar em isonomia. A isonomia, ela é apenas aparente. Então, não havia uma isonomia real, havia uma isonomia para um grupo. Qual grupo era esse? De pessoas brancas. Ah, professor, mas meu pai é preto e minha tataravó é negra, meu irmão é preto. Gente, não é o que nós estamos construindo a ideia aqui. As práticas racializadas ou as práticas discriminatórias, elas são materializadas no dia a dia, não com você, mas justamente com a pessoa que ela está ali à frente. Então, isso é que é importante a gente perceber, que não há nesse cenário, e aí você não vai ser discriminado por sua origem. Não há, tá? Uma negritude nesse sentido, meu avô era negro. Você não vai ser discriminado porque seu avô era negro. Agora, se a sua irmã for negra, ela vai ser discriminada porque ela está nessa leitura de sociedade como uma mulher negra, né? Então, nesse cenário, é importante entender isso, É visualizado, é visual. Então, a sociedade se construiu a partir desses elementos. E, ao mesmo tempo, é importante também frisar isso, tá, gente? Ela criou padrões de beleza. Ela criou padrões hegemônicos. Durante muitos séculos, o padrão de beleza era Barbie. Então, o que acontece? Estereotipava-se as pessoas negras pelo seu cabelo, pelo seu tom da pele, né? E como eu falei, criando até um estigma, só pode ser atleta, jogador de futebol, boxeador e etc. Ou então dançar samba. Tá? Vejam que eram questões que estavam na ideia. E aí é que surge essa perspectiva, como eu disse para vocês, a partir de 48, lá, a Declaração Universal, principalmente em nível mundializado, da ideia da educação em direitos humanos. É importante agora a gente resgatar um arcabouço legal que vai trazer essa ideia isonômica, que ela não existia, e vai começar, de fato, trazer atenção de que esse processo ele é segregatório. Opa, as pessoas são, de fato, discriminadas. E aí, são inúmeros exemplos que eu poderia dar para vocês. A questão de chamar as pessoas de macaco, a questão de jogar banana para jogador, a questão de falar de uma trabalhadora, uma mulher negra, falar de um homem negro, tá? E isso foi se perpetuando. E aí surgiu essa perspectiva da educação em direitos humanos. E aí a gente tem, e eu falei para vocês ao longo do início da aula, um resultado de um processo colonizador que se perpetuou durante muitos séculos, né? Nesse processo, eles foram construídos elementos que se materializaram. Vocês vejam que eu uso muito a palavra materializar, porque é material. No que nós temos hoje chamado racismo estrutural, tá? Então, esses ingredientes, tá, de desigualdade, de segregação, de vulnerabilidade, das pessoas não partindo, foram todos elementos constitutivos para o que nós chamamos hoje, como eu estou falando para vocês, de racismo estrutural. Onde a pessoa, ela vai, não é só uma rotularização, não é só um rótulo. Mais do que isso, o racismo estrutural, ele está na constituição de uma questão econômica, política, social, tá?
cultural. Então, é um conjunto de coisas que a gente acaba fazendo uma leitura e pensando a seguinte perspectiva. Não, a sociedade entende que é normal alguém ser segregado. A sociedade fala assim, não, mas é uma brincadeira. Não, mas não é por aí. Então, ela normaliza comportamentos racistas. Tá? E aí, a gente tem um elemento importante para analisar isso aqui. Gente, é importante vocês, como administradores, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá, gente? Qual é o elemento de análise de um administrador? Administração. E se ele é um administrador público? Administração pública, políticas públicas, elementos e tal. Por que eu estou trazendo esse elemento? Para superficializar, presta atenção, para superficializar o debate e a profundidade do racismo estrutural, as pessoas patologizam. Eita, que nome é esse, professor? Eu vou falar bem devagar, vocês vão entender. Para superficializar e para não aprofundar os aspectos constitutivos e os elementos constitutivos do racismo estrutural, as pessoas patologizam, ou seja, transformam isso em uma doença psíquica, o racista. Ah, é um cara louco, só pode ser louco. Gente, até o momento que seja diagnosticado por um profissional da área da psicologia, essa pessoa não pode ser chamada de uma pessoa doente mentalmente. Até porque existe uma classe de doenças psicológicas que vão definir alguém que é doente psicologicamente. Entendem o que eu estou falando? Só que a pessoa fala assim, não, só pode ser um maluco. Não, primeiro que essa ideia de loucura, ela é patologizante. Ela é uma ideia que se perpetuou também para controle de muita gente que tinha doenças como esquizofrenia, né, depressão. Então, isso precisa ser diagnosticado. E em boa parte, olha o que eu estou dizendo, em boa parte dos elementos que são encontrados no racista, nas práticas racistas, não são de doenças psíquicas. Percebam que aí a pessoa vai lá, estigmatiza, ofende, faz injúria racial e aí quer justificar por um processo. E a sociedade também fala, mas não é possível que alguém seja racista. Os dados têm apontado na seguinte direção, os dados, pesquisas do IBGE. Foi se perguntado o seguinte, você acha que o Brasil é racista? Um número considerável, mais de 80%, diz que o Brasil é racista. Veja, perguntou se o Brasil é racista. Aí, na sequência, perguntou assim, você é racista? Aí as pessoas perguntam, não, eu não sou racista. Veja, se 80% diz que o Brasil é racista, as pessoas não conseguem perceber que em alguns momentos, existem práticas que elas estão no comportamento coletivo de forma racista. Entendem isso que eu estou falando? Por isso que é necessário o entendimento desses elementos constitutivos do racismo estrutural, numa base econômica, onde não pode ser normalizado como é que a maior parte da população que paga o imposto mais caro não são os milionários. O imposto mais caro vai justamente para a população base. Qual era a população base? As mulheres que têm que sustentar suas famílias. Elas são as que mais pagam imposto, porque elas pagam direto no produto. Então, veja, e é normalizado. Isso é uma das bases do racismo estrutural. É normalizado a gente olhar um conjunto de representantes e não ver nenhuma pessoa negra e entender que aquilo é normal. Veja que isso é a base de um processo racializado, que a gente normalizou aquilo. Não, é normal. E não é normal onde nós temos boa parte da população nessa perspectiva. E aí, gente, a gente tem que pensar que tudo isso está no bojo de pensar uma sociedade a partir da dignidade humana, né? Eu venho falando isso para vocês
alguns processos de aulas passadas, né? O combate à pobreza, os direitos sociais. A dignidade humana, ela é corolário, ela é o elemento mais importante dentro de um processo de formação de um conceito de cidadania, tá, gente? Então, a dignidade humana. Agora, o que é dignidade humana dentro dos direitos humanos? Dignidade humana é você poder exercer na plenitude os seus direitos e não ser discriminado em qualquer das formas. E eu falei em discriminação, é importante a gente lembrar que, tanto quanto as pessoas negras, indígenas, tá? Existe discriminação das populações LGBTQIA+, tá? Elas não só são discriminadas, como elas são violentadas, assassinadas, tá? Importante a gente entender isso. Isso tudo está dentro de um processo que a gente precisa proteger essas pessoas. Por isso existem os órgãos de proteção, tá? Muitas vezes essas pessoas são perseguidas por grupos de extermínio. Essa é uma necessidade, e isso já é uma política pública. E aí a gente, obviamente, a gente tem essas perspectivas de análise dentro de um conceito teórico que a gente fala em minorias. Não é uma minoria numérica, é uma minoria que a gente fala de populações que estão onde os seus direitos não são respeitados, resguardados ou sequer garantidos. E aí a gente está falando de negros, transvestis, transexuais, tá? Que são populações que estão numa condição, né, muitas vezes de vítimas, tá? E aí a gente traz, gente, olha só, os números, eles apontam que existe um crescente, tá? E o que é desastroso, é importante a gente pensar isso, um crescente processo de feminicídio, tá? O que é isso? Morte de mulheres. E aí, como é que a gente pensa isso? A gente pensa num processo onde precisa-se de uma proteção, tá? Muitas vezes medidas protetivas para a mulher, que em alguns casos são assassinados pelos seus ex-companheiros, tá? O feminicídio é um desses aspectos que os direitos humanos têm tratado e tem buscado trazer elementos, e aí um dos elementos que a gente conseguiu consolidar através do arcabouço jurídico foi a Lei Maria da Penha, que é justamente a penalização do agressor por violências domésticas. E aí tem um conjunto de medidas protetivas, afastamento, medida protetiva, usar tornozeleira, tal, para esses processos, tá? Vejam que eu falei de negros, travestis, transexuais, mulheres, indígenas. Tem um outro caso emblemático que aconteceu em Brasília na década de 90, de um índio pataxó. Ele estava vindo de uma festa, né? E aí já estava tarde, já não tinha mais ônibus para voltar para onde ele ia, para a sua residência. E ele resolveu dormir na parada de ônibus. Infelizmente, um grupo de jovens, né, foi ter a ideia criminosa, tá? Ideia criminosa de jogar álcool nesse indígena que estava lá dormindo. Pegaram um vidro de álcool, jogaram, tacaram fogo. Resultado, ele faleceu. Mas perceba o quanto que as pessoas não têm um limite para entender sequer que aquela ação dele é uma ação criminosa e que ela é atentatória ao ser humano. Então, elas tacaram fogo naquele indígena que estava dormindo numa parada, fazendo absolutamente nada contra ninguém. E aí, incendiaram esse indígena pataxó. Índio Galdino, para ser mais exato o nome dele. Percebam que isso está acontecendo. Aconteceu no passado e continua acontecendo. Acontece isso, como eu disse, com profissionais do sexo. Então, lamentavelmente, essas pessoas precisam ser... Lamentavelmente, deixa eu estruturar as ideias. Lamentavelmente, episódios como esses ocorrem no território nacional, ocorrem em Tocantins. E essas pessoas
precisam ser penalizadas, precisam responder pelos seus crimes dentro do rigor da lei. E é importante que a gente entenda que os direitos humanos são justamente para garantir esses aspectos. Outro aspecto, e aí nós vamos entrar agora num aspecto que para algumas pessoas é delicado. Qual é? A população carcerária. População carcerária é aquela que está num regime fechado, tá? Dentro de um sistema penitenciário. O que acontece? Algumas dessas populações, alguns desses sujeitos que estão no sistema carcerário, homens e mulheres, uns já cumpriram pena, porém continuam lá dentro. Outros, e aí a população carcerária, ela tem os presídios superlotados. Ah, professor, não quer ir para o presídio, não cometa crime. Gente, é tão complexo a gente dizer o que deveria, não deveria o ser humano fazer, e aí nós temos também um outro aspecto, né? Tem algumas pessoas que estão lá por crimes contra o patrimônio. Então, elas foram para lá e acabaram depois sendo aliciadas pelos comandos dos presídios, os comandos criminosos. E aí, como eu estava falando para vocês, algumas pessoas estão lá com as suas penas cumpridas e continuam dentro do sistema carcerário lotado, nas condições mais insalubres, nas condições mais desumanas possíveis. Para além disso, existem casos onde as pessoas são inocentes. Ah, eu duvido, professor, se está lá é porque é culpado. Existem casos que posteriormente é provada a inocência da pessoa, só que ela está lá dentro, cumprindo pena num regime fechado e muitas vezes desumano. Resultado, essa pessoa às vezes é brutalizada, violentada, e aí é que surgem os direitos humanos para garantir o cumprimento da pena. Ninguém está dizendo que a pessoa não tenha que cumprir a pena, mas tem que ser garantido o cumprimento da pena em condições dignas, humanas, né? E aí, obviamente, os presídios hoje, eles já se tornaram, né, uma área extremamente delicada, porque os presídios, eles são, e aí nós temos que trazer isso para dentro do curso de vocês, administração pública, eles são de responsabilidade do Estado. Tanto é que se algo acontecer com alguém que está lá encarcerado, ele é tutelado pelo Estado. Então, o Estado será responsabilizado. Os presídios têm se tornado um grande problema. Há algumas pessoas que fazem a seguinte reflexão: é interessante privatizar os presídios. Outros já dizem, se privatizar os presídios, vai se tornar uma máquina de dinheiro, mas não vai resolver o problema. E aí, professor, qual é então a ideia? A ideia, ela tem que ser preventiva. Na verdade, a gente tem que trabalhar das melhores maneiras possíveis para que não ocorram, né, pessoas indo para a criminalidade, e aí eu estou falando de crimes contra o patrimônio, né, preferencialmente, e que aquelas que cometeram crime cumpram suas penas, sobretudo em um regime que possa ressocializá-las, porque depois elas vão ser reintegradas à sociedade, gente. É difícil? Muito, muito difícil. É uma sociedade, repito, segregacionista, preconceituosa e um monte de coisa. Não é fácil. Agora, nós temos que trabalhar com essas perspectivas antagônicas que a gente tem na sociedade. Professor, e aquele assassino que matou cruelmente a pessoa e tal? Bom, primeiro, nós temos alguns elementos que a gente tem que analisar, né? Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, tem que ser diagnosticado se essa pessoa tem algum distúrbio psíquico. E aí só um profissional da área para fazer isso. Não havendo diagnóstico disso, essa pessoa já dá sinais que ela não consegue viver em sociedade. Ela tem que ser encarcerada para a segurança da sociedade. Agora, não são todos os indivíduos que são assim. Então, por isso que é importante a gente pensar a ideia dos direitos humanos aplicado também às populações carcerárias. E aí, boa parte do que a gente já falou, um dos aspectos dos direitos humanos é contemplado na própria Constituição de 1988,
né, que é a ideia da Constituição mais cidadã, onde as garantias fundamentais. Professor, dá um exemplo para eu entender exatamente a ideia dos direitos humanos na Constituição. Bom, a própria Constituição assegura que todos têm que ter um julgamento justo. E, para além do julgamento justo, tem que ser dado a essas pessoas a ampla defesa e o contraditório, né? Então, é um primeiro princípio constitucional que a gente precisa assegurar a pessoa poder se defender, né? E, ao mesmo tempo, tem a ideia de que no Brasil não existe prisão perpétua, tá? Então, é um dos exemplos que a gente tem sobre a própria questão dos direitos humanos. Outro exemplo, professor, ninguém deverá ser discriminado por sua etnia, religião, né, orientação sexual, tá? É um aspecto do direito humano. E tudo isso, gente, nos dá a possibilidade da gente avançar em políticas públicas, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, tá, gente? Por isso que existem os conselhos de direitos humanos, existem os comitês de educação em direitos humanos, justamente para assegurar essas perspectivas. E aí é que a gente tem um marco legal, tá, gente? Aqui eu falei um pouco para vocês, né, a ideia de alguns aspectos, né? Esse slide ele vai estar lá na rota, tá, gente? Para vocês lerem depois. Em 1850, o decreto 1331, a linha A, não serão admitidos, matriculados, doentes, escravos não vacinados, né? Que eu falei para vocês. O Brasil ratifica a Convenção Internacional de Eliminação de todas as formas de discriminação em 1969, que aí é posterior a 48, a ideia da Declaração Universal. Em 1989, a gente já definia como quais deveriam ser os crimes punidos a partir da discriminação racial, né? Em 1996, a gente começa a estabelecer um Plano Nacional de Direitos Humanos. Em 99, a gente começa a falar em educação escolar indígena. Em 2001, a Conferência de Durban, Política de Reparação e Ações Afirmativas, e aqui a gente entra em alguns aspectos, né? A ideia da lei das cotas, né? As cotas, elas vêm justamente como uma ação afirmativa para reparar essa distorção ao longo dos séculos, como eu disse para vocês, que as pessoas não partem do mesmo lugar. Então, para você equalizar essa balança que estava muito desregulada. E aí, em 2003, a gente começa a incluir nos currículos a ideia da história e cultura afro-brasileira como obrigatória, tá? Ela tem que ser introduzida, principalmente nas disciplinas de humanas, nas disciplinas de educação artística, né? E assim sucessivamente, transversalizar com outras disciplinas. Então, para a gente entender essa questão da cultura, da importância da história da África. E aí, em 2007, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Em 2008, obrigatoriedade de história e cultura indígena. Em 2010, é estabelecido o Estatuto da Igualdade Racial, que aí ele vai trazer um monte de aspectos, desde a sua disciplinamento, até a sua ideia da própria questão de como isso se materializa, né? Em 2012, a lei das cotas nas universidades, né? Que aí a gente vai ter cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, o que vai dar uma nova configuração para a universidade pública, que até então ela era predominantemente de pessoas brancas, principalmente nos cursos mais elitizados, engenharia, medicina, odonto, veterinária, direito e assim sucessivamente. Em 2012, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né? Em 2021, a aprovação da Convenção Interamericana contra o Racismo e ainda precisa avançar, porque vocês veem o que acontece nos estádios de futebol. E, por fim, a gente tem que entender que tudo isso é um processo que a gente está em construção, tá? Eu comecei falando do Holocausto Judeu, falei de feminicídio, falei de discriminação racial, falei da questão do racismo estrutural, falei de violência contra povos indígenas, falei
deixei de falar, mas eu vou falar aqui agora, por exemplo, os povos Yanomamis foram afetados por garimpeiros com contaminação de mercúrio, tá? Então, estavam vivendo ali numa situação de inanição, não tinham o que comer, tá? Recentemente a gente teve esse episódio. Então, tudo isso está no bojo da ideia dos direitos humanos e da questão da busca da igualdade na sua materialidade. Falei das populações em situação carcerária, tá, gente? E assim nós temos inúmeras situações. Como é que a gente resolve? Políticas públicas. Sempre vai cair no colo do administrador público, que são vocês. Que amanhã vocês podem estar, repito, em uma secretaria, em uma autarquia, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, tá? Gente, repito como sempre na minha aula, tudo isso que eu falei é insuficiente para definir todo o conteúdo, tá, gente? Tem o texto base, tem muita coisa que a gente discute, obviamente vocês vão ter que buscar outros conteúdos, ler. Peguem esses dispositivos legais que eu deixei para vocês nos slides, para que vocês possam dar uma lida. E aí, foi criado recentemente, tá? Só para não deixar de falar, o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial, SENAPIR, tá? Que é um sistema nacional que vai justamente inovar tanto quanto o SUS, que é justamente pensando nessa perspectiva da igualdade racial a partir de políticas públicas. E aí ele pode ser implementado pelos municípios. Qual é um dos requisitos para que seja implementado? A constituição de conselhos municipais de igualdade racial. Então tem que ser criado conselhos municipais de igualdade racial para que possa ser discutido de forma deliberativa e consultiva os gestores de políticas que podem ser implementadas nos seus municípios. Pessoal, mais uma vez, deem uma lida no material, deem uma lida nos slides, façam os exercícios, a gente está sempre à disposição, os tutores EAD, os tutores presenciais, a coordenação do curso, a gente quer transformar esse curso em um curso de excelência. Vocês têm professores doutores, vocês têm materiais da biblioteca virtual, vocês têm uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Usufruam disso, até porque a sociedade está custeando isso para vocês e quer que haja um retorno. Como? Através do conhecimento, tá? Eu agradeço, desejo a todos e todas que fiquem muito bem, com saúde, e nos vemos na revisão. Valeu, pessoal. Abração, tudo de bom a todos e todas.